Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas você está vendo esse vídeo. Eu vou aqui rapidamente corrigir a atividade do EJA da terceira semana, que foram 5 questões de múltipla escolha sobre o prisma do crescente fértil. Nesse TD específico, eu coloquei aqui dois textos e a partir daí fiz algumas perguntas bem simples. Na primeira pergunta, eu pergunto qual civilização do texto 1. Qualquer aluno mais atento vai perceber, e pelas respostas que foram dadas, eu vi as respostas, isso foi percebido, que o texto número 1 fala sobre Egito. E há várias provas sobre isso. Ele fala sobre Faraó, que é um título egípcio, ele fala sobre Akenaton. Então, inclusive ele fala sobre a Esfinge. Então, há várias, embora não tenha diretamente dito que é o Egito, há várias dicas aqui no primeiro texto que se refere à civilização egípcia. Na segunda questão ele pergunta que grandes monumentos serviam para guardar os restos mortais dos maiores governantes do Egito. Quem eram as tumbas dos faraós? E a resposta é pirâmides. As pirâmides eram construções icônicas do Egito. Não somente o Egito possuía essas construções, mas ao sul, na civilização Kush, também haviam pirâmides. Inclusive o Sudão hoje possui mais pirâmides do que o Egito. Mas a gente acaba associando com muito mais força o Egito às pirâmides, até porque as maiores pirâmides do mundo, Gizé, Khafre e Mykonos, estão no Egito. Então a segunda questão é Egito. Os outros itens são grandes construções de outras civilizações e até do próprio Egito. O obelisco também é egípcio, mas o obelisco não tinha essa função de guardar os restos mortais do faraó. Então a segunda questão nós também temos uma referência ao Egito e, no caso, pirâmides. A terceira questão já vai para o texto 2. O texto 2 ele é interessante porque ele fala sobre o Egito também, mas não só sobre o Egito. Ele fala sobre as civilizações do Oriente Médio, da Antiguidade, do Crescente Fértil, de uma maneira mais geral. E esse texto 2 fala que os cientistas descobriram evidências sobre um deus, uma divindade, que é comum a mais ou menos aquela região, mas no caso específico, a divindade, a região era na Mesopotâmia, que faz parte do Crescente Fértil, que também fica bem próximo do Egito, atualmente é o Irã. É o Iraque, desculpa, atualmente é o Iraque. O Irã é a Pérsia, então atualmente é o Iraque. Então vamos lá, o texto 2, ele pergunta o que você pode inferir a partir desse texto. E a questão correta pronto, é o item C, desculpa, eu realmente tive que ler porque eu me esqueci qual era o item C. Eu não vi o gabarito antes, então respondi aqui rapidamente. É o item C, que ele fala que é uma imagem poderosa no período da Antiguidade e são achadas referências tanto na Mesopotâmia quanto no Egito. Sociedade que tinha câmbio cultural e material. O que é câmbio? O câmbio é troca. Então havia troca, havia intercâmbio entre essas duas sociedades, entre o Egito e a Mesopotâmia. E é uma imagem comum, tanto no Egito como na Mesopotâmia, a gente acha referências a essa divindade louva-a-Deus, esse Deus louva-a-Deus. A 4, ele fala sobre o Crescente Fértil, ele fala sobre essa região do mundo em que existe essas primeiras civilizações do Crescente Fértil, é o berço da humanidade, são onde as primeiras sociedades com escritas surgem. Existe uma discussão muito grande sobre a questão da Índia, do Vale Indo, mas o consenso é o Crescente Fértil. E uma característica desse Crescente Fértil, dessa sedentarização do mundo, é o quê? É existir grandes corpos de água. Então, a questão 4 pergunta o que são esses grandes corpos de água que existem aqui nessa região dessas civilizações. E a resposta correta é Rio Nilo, Rio Eufrates e Rio Tigre. No caso, o Rio Nilo para o Egito, texto 1, o Mesopotâmia, texto 2, Rio Tigre e Rio Eufrates. No caso, é o item B. E a última questão pergunta por que os estudiosos acreditam que a gravura do texto 2 é um inseto. A gente viu que o texto 2 havia essa divindade inseto, havia esse culto a esse inseto. E por que é? O que os cientistas viram, leram, enfim, qual é a referência que eles pegaram para achar que é um inseto? E no texto fala que eles acreditam que é um inseto porque a gravura na pedra é uma gravura pré-histórica, inclusive, que permaneceu da pré-história e seguiu o culto a essa divindade inseto por ela ter 6 patas, uma cabeça triangular e olhos grandes.
essas características nos seres vivos nos remetem aos insetos. Você não tem mamíferos, ou répteis, ou aves com 6 patas, olhos grandes, cabeça triangular. Então, eles sabem aquilo que é um inseto por causa da forma como a referência foi feita. É isso, pessoal. Próxima semana eu respondo as questões que foram dadas na semana passada. Bons estudos. Lembre que quarentena não é férias.